Bom dia, tudo bem com você? Né? Descansou bem essa noite? Estamos chegando aqui, né, nessa manhã maravilhosa, manhã de terça-feira, né? Manhã a qual o Senhor preparou para nós mais um dia abençoadíssimo, né? Nós estamos na presença do Senhor, né? Para mais um Café com Palavra. Bom dia, Priscila, bom dia, Eliane, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um Café com Palavra na manhã de hoje. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa. Bom dia, pastor Rafael. Bom dia, pessoal do TikTok. Deus vai abençoar a sua vida, né? Nós estamos no Café com Palavra, nós estamos na série Sabedoria, né? Falando sobre sabedoria. E hoje nós vamos caminhar, né? Dentro da palavra do Senhor em mais um texto, né? Seu café, tá aí, seu cafezinho quentinho, meu café tá aqui, né? Meu café, a Bíblia. E nós vamos, né, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, né? Nesse dia abençoado, né? Como é que você tá? Tá bem? Tá tudo bem, né? Tá tudo em ordem, né? As batalhas estão em ordem, porque nós sabemos que é assim, né? A vida do servo de Deus é assim. Você tá terminando de vencer uma batalha, já tem outra, né? Tá tudo em dia, né? Tá em dia também as perseguições, né? E o Senhor vai dando vitória. Deus vai dando livramento, né? De todas as coisas. Porque a palavra de Deus, ela nos garante isso, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? E nós somos o quê? Justos, né? Justificados pelo Senhor, pela palavra. E nós temos certeza que o Senhor Jesus, mais um dia, ele, como diz a palavra, ele já preparou para si para nós os seus cuidados, né? Nós sabemos disso. Ele já preparou os cuidados do dia de hoje. Ele já trouxe os cuidados do dia de hoje, a qual nós vamos precisar, né? Então nós vamos estar aqui na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor por mais um dia a qual o Senhor nos concedeu. Você, né, se você sabe de alguém que precisa de ouvir a palavra, está precisando de ouvir a palavra do Senhor, está precisando de oração, né? Pode encaminhar a live, né? Tem um aviãozinho aí, você pode encaminhar, né? E nós vamos estar aqui fazendo aquilo que o Senhor Jesus ele nos chamou para fazer, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer lá no versículo 8, nós vamos voltar um pouquinho. Ontem nós ali estávamos descobrindo juntos o que é a sabedoria. É verdade, pastor, vence uma e vem outra. Provas, lutas, perseguições faz parte do currículo do cristão, é isso aí. O cristão, ele sempre tem algo para ele estar vencendo, né? Ele sempre tem algo para ele poder estar ali vencendo, e isso é bom. No capítulo 8, ontem nós lemos o versículo 22 em diante, né? Mas tem umas pérolas aqui, né? Antes um pouquinho, né? Ontem ali nós vimos o quê? Quem é a sabedoria, né? Nós vimos que a sabedoria é o quê? É Jesus, né? Jesus é a sabedoria. E no começo do versículo 8, vai dizer assim, né? Sobre o que eu falei ontem também. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos. Ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, e clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, têm o bom senso. Ouçam, pois têm coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa nos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Olha que importante, né? Bom dia, Dani, Pai Senhor. Aqui nós viemos até o versículo 9, né, do capítulo 8, pegando esse começo ali. Eu estou na versão NVI, né? Eu não estou na Ferreira de Almeida, eu estou na versão NVI hoje. Então a palavra de Deus vai dizer, a sabedoria ela está exposta àquele que quiser buscar. Só que só vai compreender a sabedoria aquele que tem o que? O conhecimento de Deus, aquele que conhece quem é Deus, porque a sabedoria de Deus, a sabedoria é Jesus, ela aborrece aquilo que é o caminho torto, aborrece aquilo que é o caminho mau. Bom dia, irmãos, Pai Senhor. A verdadeira sabedoria, né? A Bíblia fala sobre a verdadeira sabedoria. Quando ela fala sobre a verdadeira sabedoria, dá a entender que tem uma falsa sabedoria, né? Tem aquela sabedoria que é só um pano de fundo, que aparentemente é uma sabedoria, mas não é aquilo que vai levar você para o seu lugar certo, que é, né, estar com Cristo, né, na glória. A sabedoria que é Jesus, ela é eterna. A sabedoria é eterna, é esse conhecimento que vem do alto. E a palavra de Deus, ela fala, se alguém tem necessidade de ter sabedoria,
Peça a Deus, né? E no começo, né, no começo da minha caminhada com Cristo, eu lembro de ler esse texto. Várias vezes eu me peguei lendo esse texto, esse trechinho, esse versículo, a qual vai dizer: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. E aquilo ficou gravado no meu coração. Ficou gravado no meu coração. De certo, você tem algo, né, na palavra que te marcou, que te chamou ali a atenção. E eu fiquei com aquele sentimento no meu coração que eu deveria estar ali pedindo sabedoria ao Senhor. Pedindo a Deus sabedoria. Por quê? Porque nós temos necessidade disso. Você precisa pedir sabedoria ao Senhor. Há uma necessidade que nós tenhamos a sabedoria que vem do alto. Só que ela não vai vir de qualquer jeito, comigo de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, né? A sabedoria no falar, ela vai te dar, em momentos difíceis, ela vai te dar uma direção. Ela vai te trazer uma base de uma direção para que você tenha, no momento certo, na hora certa, palavras certas a ser usada. E eu gosto muito de fazer essa oração, porque eu sei que essa oração nós precisamos, é uma base, pedir o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela não é aquela sabedoria que nós conseguimos aqui. Não é uma sabedoria que nós temos aqui. A sabedoria que vem do Senhor, ela é a sabedoria que nós precisamos. Só um minuto. Sabrina? Sabrina? Meu Deus, Sabrina empacotou aqui dormindo. A sabedoria que vem do alto, ela traz para nós aquilo que nós precisamos. E nós necessitamos de ser todos os dias nós precisamos de ser moldados, lapidados, trabalhados pelo poder do Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender que nós precisamos pedir ao Senhor a sabedoria que vem do alto. Às vezes nós pegamos em situações, em dificuldades, que nós muitas vezes poderíamos resolver se nós usássemos sabedoria. Se nós tivéssemos sabedoria para determinar, para poder viver aquela situação sem que nós estivéssemos entrando em apertos desnecessários. Tem coisas que são desnecessárias. E às vezes eu preciso falar, às vezes eu preciso entender, às vezes vai ter situações que eu vou precisar viver para que eu realmente venha saber se eu vou estar adquirindo a sabedoria de Cristo. Deus vai permitir você passar por situações e naquelas situações você vai saber se você realmente está adquirindo a sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque não é as pessoas, né, que querem ter sabedoria, é aquele que busca a verdadeira sabedoria. Bom dia, Maria Tereza, paz do Senhor Jesus. Então nós sabemos que é necessário, há uma necessidade dessa busca, porque você não consegue discernir pensamentos, você não consegue discernir sentimentos, você não vai conseguir discernir se não for pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele vem trazendo o discernimento, ele traz para você o discernimento daquilo que você precisa no seu dia a dia, dentro da sua igreja, onde você congrega, onde você vive. O Espírito Santo, ele traz o discernimento para que nós venhamos viver aqui da forma correta, da forma certa, a qual o Senhor quer que nós venhamos viver. E para isso nós precisamos o quê? Usar de sabedoria. A sabedoria no falar, a sabedoria no viver aqui, a sabedoria na convivência. Vai ter situações que você vai precisar de sabedoria para você. Bom dia, Tati, paz Senhor. Você vai precisar da sabedoria de Cristo. Por quê? Tem situações complicadíssimas que muitas vezes nós vivemos e nós olhamos e falamos: Senhor, parece que isso não vai passar. E o Senhor, ele vai usar de misericórdia e vai trazer sabedoria sobre a sua vida. Há uma necessidade que a palavra de Deus ela seja estabelecida dentro do nosso coração. Muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, mas eu já conheço a palavra. Não conhece. Nós não conhecemos. O que nós conhecemos para falar de um Deus que é eterno? Deus, ele é eterno. O Senhor é eterno. E não importa, né? Eu não sei quanto tempo você tem na presença do Senhor, né? Eu faz mais de 20 anos. O que é isso? É pouquíssimo para você falar de um Deus que é eterno. Eu me sinto muito constrangida em pegar a palavra de Deus e passar a palavra de Deus, né, e fazer o que nós estamos fazendo. Eu olho e falo: Senhor, eu sou muito incapaz. Falar de um Deus que é eterno, um Deus que é maravilhoso, um Deus a qual eu falo que conheço, mas eu conheço muito pouco, né? O que são
mais de 20 anos, né? Eu não sei o certo, mas tem mais de 20 anos na presença. O que é isso? O que é isso? Para eu conhecer o Senhor, né? A palavra de Deus, ela fala, as coisas encobertas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós, né? Deus, ele se apresenta de várias maneiras, ele se apresenta de várias formas, e nós precisamos o quê? Da sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que vem de Deus, ela traz governo sobre a sua vida. A sabedoria que vem do Senhor, ela traz governo, ela traz domínio próprio, ela traz mansidão, ela traz capacitação, ela traz projeção dentro daquilo que o Senhor quer para você naquele tempo. A sabedoria de Deus, ela projeta você dentro do propósito do Senhor. A sabedoria de Deus, ela tira você de um ambiente natural e ela expõe você em um ambiente totalmente sobrenatural. A sabedoria que vem do alto, ela não é como sabedoria de homens. Você simplesmente busca a sabedoria, se põe no caminho do Senhor, anda com o Senhor, caminha com o Senhor, e no momento que você se entrega, que você se doa, o Senhor começa a jorrar sobre você a sabedoria que vem da fonte, que vem do alto. São todas as características de Jesus, né? A qual o Senhor passou pelo vale da sombra da morte, a qual ele morreu, ele foi, né, ressurreto. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele passou por momentos terríveis, momentos difíceis, mas ali o que? O discernimento, a sabedoria, né, do Pai sobre ele é a sabedoria. O discernimento, entender o propósito, saber a qual propósito ele foi chamado. Bom dia, Elisângela, Pai Senhor. E nós precisamos disso, porque senão nós ficamos indo e voltando. A sabedoria, ela levanta você em dias difíceis, porque você está em uma situação a qual você não vê saída, mas a sabedoria de Deus, ela vai trabalhando de maneira tão grandiosa na sua vida, que você consegue entender como você vai sair daquela situação. Deus consegue te mostrar através, se você tem sabedoria de Deus para resolver, para tomada de decisões, você vai saber que o Senhor Jesus vai governar sobre a sua vida. E a sabedoria de Deus sobre a sua vida, ela estabelece governo sobre situações, ela estabelece governo sobre ambientes. Por quê? Não porque você quer, mas porque a sabedoria que está sobre você, quando o Senhor traz um sábio a um lugar, lembro aqui de Daniel. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Aí você vai me falar sobre os dons. Sim, mas observa a palavra, a qual vai dizer que ele foi o único que conseguiu trazer. Porque eles chegaram a falar, quem é esse homem, né? Quando ele chega, ele interpreta o sonho, a sabedoria dele é a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vinha de Deus. E naquele tempo, um momento muito difícil, a qual o povo de Deus estava enfrentando o cativeiro, né? Esse homem, ele se destaca, né? Ainda um menino, ele começa a se destacar pela sabedoria a qual o Senhor deu dentro de situações. Como você vê a sabedoria explícita ali para você entender? Eu vou usar exemplos dentro da palavra. Observa-se quando o eunuco, ele vem, ele traz, né? Eles são ordenados a preparar esses meninos. Eles são ordenados a preparar Daniel e os que estavam com ele. Olha a sabedoria dele, qual ele teve. Ele pediu ao eunuco que ele experimentasse por 10 dias com ele continuar comendo a comida que ele escolheu. E ele falou o quê? Não, eu não posso fazer isso, porque senão, é como se dito na nossa língua, né? Eu vou me entender com o rei depois, eu não posso, né? Vocês estão ali sob, né, a minha direção para que vocês tenham de tudo, sejam preparados para o rei. E o que acontece? Ele fala, experimenta 10 dias. De onde veio essa ideia? Da sabedoria que vem do alto em situações difíceis, em tempos difíceis, no momento difícil. E ele fala o quê? Experimenta 10 dias, né? E ele experimenta 10 dias e o semblante deles era mais forte do que os outros. Porque ele teve sabedoria. Tá dando para vocês entender? Porque a sabedoria não é algo que você vai chegar ali na esquina e vai comprar, não. Você compra o conhecimento terreno. Você paga por uma faculdade, você paga por um curso, você paga, você tem. A sabedoria que vem do alto, você precisa andar no caminho do Senhor, temer o Senhor, orar ao Senhor e colocar em prática. Né? Irmã Elza está falando, peça a Deus todos os dias para me dar sabedoria e discernimento. Né? Então, Pai Senhor, Josi, bom dia, que bênção você aqui na live, maravilha de Deus.
Então, a gente entende que a sabedoria que vem de Deus, ela não é a sabedoria humana a qual eu decido ter, eu quero ter, não. Não é um curso que eu vou ali, vou comprar e vou pagar e eu vou ter esse curso. A sabedoria que vem de Deus, ela é justificada por quê? Por suas obras. Então agora apertou o cinto para nós um bocadinho, né? Apertou o cinto no lombo, por quê? Porque justifica o quê? Através das suas obras. E se é através das suas obras que a sabedoria é justificada, a fé também, né? A fé nós sabemos que ela é, né? Preciso de quê? Você precisa ter obras comprovando que você realmente tem fé. Se você tem fé, mas você não tem obras, isso aí não prova a sua fé. Porque a nossa fé, né? A nossa fé, se você só fala que crê, mas não tem obras que concretiza isso, é vã, né? E nós, quando nós vemos na palavra, Daniel, ele fala o quê, né? É que ele simplesmente se põe no lugar dele. Ele simplesmente se coloca no lugar dele. Ele simplesmente fica no lugar dele, né? E o povo judeu também passou por isso. Nós vemos que para eles nada estava bom. Veio João Batista que comia gafanhoto e mel silvestre, né? Chamaram ele de quê? De esquisito, está no livro de Mateus. Veio Jesus, né? Que comia com os pecadores e bebia vinho, né? Aí chamaram ele de quê? De glutão. Aí embaixo vai dizer assim o versículo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Será que Jesus tinha obra que comprovava a sabedoria dele, que ele é a sabedoria? Jesus teve alguma obra comprovando a sabedoria? Sim, só que isso não depende de mim, não depende de você. Dadas as circunstâncias em que nós vivemos, nós sabemos que o mundo, ele não vai abraçar você, ele não vai acolher, ele vai perseguir. Ele vai perseguir, porque Jesus, ele fala, Jesus quando ora ali ao Pai, ele está com os discípulos, ele ora ao Pai, né? Ele pede, ele roga ao Pai que ele venha guardar eles no mundo. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas guarda eles nesse mundo, porque ele já sabia o que nós iríamos enfrentar. Jesus, ele vem com toda sabedoria, resplandecendo sabedoria, graça, temor e majestade. O que aconteceu? Jesus maravilhoso, tremendo, realização de poder, de obras, né? O poder manifesta em obras, milagres extraordinários. O que fizeram com ele, né? Sim, sabemos que foi por o cumprimento da palavra, mas negaram essa sabedoria, não aceitaram essa sabedoria que vinha do alto, né? Não aceitaram o conselho de Deus, não aceitaram o rei a qual o Pai estabeleceu sobre eles, não aceitaram. E o que a palavra vai dizer, né? Alguns vão entender, outros não vão entender. Está lá no livro de João. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós outros. Se receberam a mim, receberão a vós outros. Então você não tem que ficar preocupado, você tem que caminhar o seu caminho, orando a Deus, para que Ele sustente você no seu tempo que você precisa cumprir o propósito a qual o Senhor te chamou. Você não é chamado para agradar e massagear o ego de ninguém. Você não é chamado para falar aquilo que as pessoas vão ouvir e vão gostar de você. Não vai, você não é chamado. Eu falo, geralmente, quem me conhece sabe, eu já logo aviso, falo, você duas coisas, você vai amar a minha pessoa, você vai já detestar já nos primeiros dias. Por quê? Eu não agrado ninguém, eu tenho certeza disso. Porque eu aprendi na minha caminhada com o Senhor Jesus, que aí tem gente que fala, mas Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito e pensar que o Senhor vai aceitar. Nós não podemos chegar diante de Deus oferecendo sacrifício de tolo. Se ele falou assim, peça sabedoria, ele está dando ferramenta para você se desenvolver aqui, né? Mabel, Pai, Senhor, minha irmã, saudade da minha amiga. Hoje a gente está junto na tarde de oração. Hoje tem tarde de oração às 16 horas, né? Hoje é dia. E Deus deu ferramentas, nós temos os dons, nós temos a sabedoria a qual o Senhor fala, peça, me peça, eu tenho prazer em entregar a vocês, peça sabedoria, eu tenho prazer em colocar vocês dentro do reino ainda na terra, para que vocês vejam o reino do lado de dentro antes de pisar nele, né? O Senhor, ele fala, peça, vai na fonte, busca, vamos buscar na fonte, né? A Tati está falando, temos que nos preocupar em agradar a Deus, ser bem-vindo no céu e pronto, é só, né? Temos que ter sabedoria de chegar e sabedoria para sair. Sempre, Maria Tereza, sempre. Porque o servo de Deus, há uma nuvem de testemunhas. Há uma nuvem de testemunhas. Você é observado o tempo todo. E não é por isso, não é esse pensamento. Eu faço o que eu quero, dou quem doer, falo o que eu penso. Não.
Quando eu digo não agradar a todos, não é a gente ser sem educação. É você ser posicionado dentro da vontade de Deus. E que é um troço que já desagrada já a muitos, é só você estar na vontade de Deus. Não precisa fazer nada. Não precisa dar nem resposta. É só você estar ali dentro do que Deus quer, misericórdia. Já é uma coisa que só Cristo para poder ajudar. Quando você está posicionado na vontade de Deus, você tem que entender, Deus te deu ferramentas para isso. Deus te deu ferramentas para poder cumprir o seu chamado aqui. Deus te deu, ele está falando, ó, peça sabedoria. É sabedoria, você entende na palavra que o Senhor te entregou um ministério, você precisa orar por outras pessoas. Mas a sabedoria é entender que nem todo lugar é para você colocar a sua mão, que nem todas as causas vai ser para você fazer. Entendeu? A gente conhece a palavra, a gente sabe a palavra, né? A gente conhece que nós precisamos ajudar, né? Ajudai uns aos outros, levar o quê? As suas cargas. Mas nem todas as situações são pra gente colocar a mão. Às vezes o Senhor ele tá tratando, às vezes Deus quer tratar, às vezes o Senhor quer fazer algo na vida da pessoa. E a gente chega, tira aquele peso, aquilo tudo lá e põe nas nossas costas. Gente, Jesus teve o tempo dele, Jesus carregou a cruz, o que a palavra vai dizer? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e venha. Não é eu pegar a cruz de ninguém, é eu ajudar o meu irmão. E muitas vezes a minha ajuda é ter sabedoria, ter o discernimento para entender que naquele momento eu preciso falar um não. Às vezes o Senhor ele fala, às vezes você recebe pedido de oração, o Senhor fala, filha, essa pessoa não precisa de oração, essa pessoa precisa liberar perdão. E tá com o coração ferido, e tá a enfermidade batendo na porta, desemprego batendo na porta, porque se tem uma coisa que trava a porta financeira é mágoa. Mágoa fecha a porta financeira e abre uma porta de doença terrível, né? Doença psicossomática, abre porta de doença física. A mágoa mata quem sente. A mágoa é um veneno que você toma, né? Sônia tá falando, é verdade, Sônia, aqui no TikTok. Você tem ali no seu coração, você tá com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, a Stephanie, toda causa, né? Ela fala assim, você faz, porque senão depois fica difícil de orar, né? E eu entendo quando ela fala assim, vai ter situações que depois vai ficar difícil de você ali interceder. A paz do Senhor Jesus, Sônia. E o Senhor, ele fala conosco, ele te deu ferramentas, ele me deu ferramentas e nós vamos prestar conta disso. Ele te deu as ferramentas, ele te deu os dons, ele te deu a força, a capacitação para você desenvolver aquilo que ele te chamou para fazer, né? O Senhor está falando, vinde, a Bíblia fala lá no começo do capítulo 8, a sabedoria está gritando nos altos, ela está falando, venha, venha. Ou seja, a sabedoria que é Jesus, ela está exposta a todos que quiserem. Só que o que vai acontecer? Vai depender de mim, vai depender de você, vai depender se eu vou querer cumprir aquilo que está na palavra. Não depende, mas eu preciso de uma irmã que faz oração forte. Não, oração forte Jesus já fez. Mas a gente precisa de pessoas? Sim, mas antes de você ligar para qualquer um, dobre o seu joelho, coloca o seu rosto no chão, a sua boca no pó e se conserta com Deus. Não adianta ninguém orar pela minha vida e pela sua se a gente andar desconcertado com o Senhor. Pastor Rafael está falando, precisamos de sabedoria para saber o que é sim e o que é não da parte do Senhor. Sabedoria para saber onde entrar e onde colocar. Exatamente. Eu vivia pegando prova com a mão. Teve uma época na minha vida que eu vivia pegando prova com a mão. Só que, gente, chega um dia que Deus fala, basta, chega, né? E às vezes você fica assim, mas eu tô com dó. E um dia o Senhor falou assim comigo, acaso o que você vai fazer é maior que o que eu já fiz? Eu parei na hora, falei, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, e é verdade, sabe por quê? Porque se o sacrifício de Jesus na cruz não for suficiente para convencer, nada mais é. Não tem pregação que seja, não tem ato de ninguém, oração de ninguém, se o sacrifício de Jesus na cruz não for suficiente para convencer. Eu falo isso direto. Jesus, eu falo isso há muitos anos e eu repito aqui. Jesus não é bananinha no final de feira para você ficar oferecendo para alguém. Você tem que aceitar Jesus. Não. Jesus, ele é rei. Jesus, ele é santo. Ele é poderoso. Ele é digno de honra e digno de glória. Ele não é mercadoria no final de feira para eu chegar e ficar, você aceita, você quer. Não. Não, ele é rei, ele é soberano, ele que deveria nos escolher, aceitar, olhar, pensar se fosse aceitar, mas o que a palavra vai dizer? Ele me amou primeiro. Ontem o Senhor falou assim, eu quero que você faz um vídeo sobre isso, sobre o amor, sobre dependência emocional, sobre alguém ficar sempre atrás de alguém. Eu gravei um vídeo de 2 minutos, eu postei no meu Insta, eu falei, Senhor,
Que coisa tremenda. Porque eu era essa pessoa que ficava correndo atrás de pessoas. Eu não tinha sabedoria. Eu não tinha sabedoria que Deus, ele morreu por mim, Jesus morreu por mim para me dar o melhor. E eu ficava o quê? Correndo atrás de atenção de alguém. E um dia eu acordei e falei, Deus, isso não é de Deus. Isso não é de Deus para minha vida. O pastor Rafael tá falando, tem dias que o café com palavra parece que tá sem açúcar, mas no final faz bem e ainda nos fortalece. Esse café, ô glória. E nós precisamos entender o lugar de Deus e o nosso. O lugar de Deus, Deus ele é poderoso, ele é soberano, ele é extraordinário em tudo. Se tem alguma coisa errada, não é em Deus. Então quando ele fala, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Por que ele está falando isso? Porque se você pedir e você pôr em prática o que ele está falando, você vai conseguir. Não adianta eu falar, Senhor, eu estou pedindo sabedoria, mas eu não estou recebendo. Mas e as nossas obras? Porque Deus não vai entregar nada para a gente com a gente de qualquer maneira. Se você estiver posicionado da forma que Deus quer, Deus, quando foi me pedir um posicionamento ano passado, eu estava no meio de uma batalha muito grande. E eu, no meio daquela batalha, eu não conseguia entender. Eu só lembro que eu parei no meio da casa, eu falei, Senhor, tá bom, eu vou. É onde que é? O que que é? Falei, tá bom, Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu só preciso saber onde é. O que que o Senhor quer? E o Senhor falou comigo, eu quero você, na tarde de oração às 4 da tarde. Falei, tamo indo, não preciso de prova mais não. Eu entendi. Mas por quê? Porque muitas vezes nós passamos por situações por desobediência. Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando. E a gente deixa de adquirir a sabedoria também por desobediência. Ah, mas por que eu deixo de adquirir a sabedoria? Porque não vai adiantar você pedir sabedoria de manhã e você vai receber. Quando você pede sabedoria, vai vir uma situação para você aprender a lidar com aquela situação com sabedoria. Uma das coisas que eu fazia, será que Jesus falaria isso? Será que Deus iria nesse lugar? Será que Jesus entraria nesse lugar comigo? Será que Jesus daria essa resposta? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito impetuosa, muito de falar demais da conta, e com quem fala muito, a Bíblia diz que acaba se perdendo, né, os lábios. Se você não for falar aquilo que é de Deus, Deus me livre. A gente sem uma pessoa faladeira, sem Jesus na vida, é um carro desgovernado. Assim era a minha vida. Então, eu pensava para eu não pecar com os lábios, que é a coisa mais fácil de acontecer. Eu falava, Senhor, será que o Senhor falaria, daria essa resposta? E aí o Senhor foi refreando a língua, foi refreando. Deus foi refreando a língua. Por quê? Há uma necessidade, nós precisamos de entender que a sabedoria que vem de Deus, você não consegue ela em lugar nenhum. Aí você vai falar assim, mas você já... Pai, Senhor, Elisete, bom dia, minha amiga, tudo bem? Então, nós buscamos, muitas coisas que nós buscamos, às vezes poderia se resolver se a gente estivesse buscando a sabedoria de Deus. Às vezes tem um problema para você estar ali, tá resolvendo, tá fazendo, tá colocando as mãos. Mas se você pedir sabedoria a Deus, não é um dia só. Não é a hora do problema, eu vou pedir sabedoria ao Senhor nesse problema aqui. Não, não é só isso. É você pedir ao Senhor todos os dias e colocar em prática aquilo que Ele manda fazer. E aí você recebe a sabedoria que vem do alto céus. Por quê? É desejo de Deus. A Bíblia diz o quê? O desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas, né? E nós vamos aqui no capítulo 9 de Provérbios, né? Nós vamos no capítulo 9 de Provérbios, a qual vai dizer assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Nós sabemos que isso aqui é uma figura de linguagem, né? E preparou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o meu vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Nós sabemos que isso aqui é uma figura de linguagem, mas você consegue entender como nós descobrimos ontem, né? Aprendemos ontem na palavra que a sabedoria é Jesus. Aqui, se fosse um estado, ou um sentimento, ou um conjunto de conhecimento, não ia ser usado esse termo aqui, a qual matou os animais, a qual preparou a mesa, preparou o vinho. Então, aqui fala de uma pessoa. Mesmo estando em figura de linguagem, fala de uma pessoa. Ou seja, o banquete está servido. O banquete está preparado. Jesus preparou o banquete. Foi tudo preparado. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, enviou suas servas para fazer os convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Quem são as servas? Vai,
prega a palavra, avisa, fala, que eu estou entregando de graça o entendimento, a sabedoria que vocês precisam, né? Mandou o convite, a sabedoria preparou o banquete, mandou os servos a convidar, a chamar. Você está recebendo um convite hoje a buscar o Senhor em tempo e fora de tempo e receber do Senhor a verdadeira sabedoria, aquela que você não vai ter só a sua salvação, mas também vai ter galardão. O pastor Rafael fala profundo isso, antes de pedir ao Senhor sabedoria, precisamos entender que as situações serão permitidas para colocarmos em prática a sabedoria que pedimos. Com certeza, é igual pedir paciência. É igual pedir paciência, pastor. Eu ficava pedindo paciência, chegou uma hora que eu falei, não, é só problema. Mas o Senhor foi desenvolvendo. Eu lembro que, eu vou contar algo aqui, né? As irmãs que estão aí na live aí, as irmãs vão rir, mas é verdade. Eu era muito faladeira. Bom dia, Karine, paz Senhor. Bom dia, Seni, paz Senhor. Bom dia, pessoal do TikTok. Eu tô precisando de ajuda. Aqui, a paz Senhor, bom dia. A palavra de Deus, né? Ela diz que a gente tem que fechar a boca. Tem que aprender a hora de falar e tem que saber a hora de calar, né? E eu não era lá a pessoa mais tranquila e calma, dá pra vocês perceber, né? Eu sempre fui muito falante. Aí eu me converti. Falei, agora, o que vai acontecer? Porque eu não conseguia ficar quieta, né? E um dia, né? E eu lembro, quem é casado aí, eu né, vou fazer 25 anos de casado. Quem é casado aí sabe, o casamento é um treinamento, né? Eu falo que é um treinamento pra gente ir pro céu, né? E às vezes, se eu visse que eu ia causar alguma coisa, responder, falar alguma coisa com meu marido que não convinha, né? Ou se tivesse acontecido algo, desse perto da hora dele chegar do serviço, gente, eu lembro que ele trabalhava num horário em que ele chegava em casa por volta das 11 da noite. E eu ia ali arrumando a comida dele, fazia ali, eu fechava a boca, colocava água na boca. Bom dia, Janaína. Bom dia. O versículo está aqui, Janaína, sobre sabedoria, né? Nós estamos na palavra em Provérbios, capítulo 9. Fica aí na live aí que você vai receber em nome de Jesus. Então, eu enchia a boca d'água. A irmã tá rindo aqui. Eu enchia a boca d'água, né? Eu enchia a boca d'água, colocava água na boca. E muitas vezes ele não entendia o que estava acontecendo, que eu estava tão calada. Mas eu enchia a boca d'água. Por que eu enchia a boca d'água? Porque eu não controlava a minha fala, né? A irmã tá até rindo aqui no TikTok. Eu enchia a boca d'água e ficava quieta. Por quê? Porque eu não tinha domínio sobre a minha língua, eu não sabia ficar quieta, e aí eu pegava e colocava água na boca. A primeira vez deu certo, a segunda vez deu certo. Eu acho que eu passei mais de uma semana. Se tivesse alguma coisa, eu já colocava, enchia a boca d'água, né? A Tati tá indo aqui. E eu botava, é sério, gente, eu tô falando isso, não tô aqui inventando, não. O Senhor sabe que luta que eu tinha pra trancar a boca e aprender a ter domínio próprio sobre a minha língua. Nós estudamos sobre a língua na semana passada. E aí eu trancava a boca, colocava água na boca e ficava orando. Falava, Deus, me ajuda a calar. E às vezes tinha vezes que ele tava, né, só o fogo, né, só o fermento ali, e eu calada. Então ele começou a observar, tipo, como assim que ela tá calada, né? E às vezes ele até provocava pra ver se eu ia continuar calada mesmo, né? Aí depois daquilo eu comecei a orar, aquilo me levou a orar mais pra poder ter domínio pra controlar. Porque aí chegou num tempo em que eu tinha controle sobre as minhas ações, um certo controle sobre as minhas ações, e aí não mais sobre as minhas reações. As ações até que estavam mais ou menos, mas quando chegava na reação, aí eu reagia diferente. Falei, agora preciso tratar as reações. Gente, que luta! Mais um cafezinho aqui. Que luta! Por quê? Porque é difícil! É difícil, vai ter situações que a gente precisa de sabedoria. Eu não tô falando pra você encher a boca d'água, mas vai ter situações que você vai ter que se calar. Por quê? Porque Deus, ele fica observando a gente. Ele ensina e ele observa. O que Deus faz? Ele criou o mundo, ele criou as nuvens, criou tudo, né? A palavra diz, e ele olhou para ver o quê? Se ficou bom. Ele passa para conferir a obra que está sendo gerada em nós. Ele passa para conferir se você está colocando em prática aquilo que ele falou na palavra sobre ter sabedoria. Boa estratégia, né, Tati? Pois é, quem é casado aí sabe. E 25 anos de casamento, nossa, misericórdia. O Senhor, ele é fiel na nossa vida, é vitória por todo lado, né? Eu falo isso com meu marido. Falei, ó, vamos casar ano que vem de novo, vai fazer 25, boda de prata, porque não merece. E ele rindo. E aqui a palavra de Deus vai falar, ó, venham todos os inexperientes. Então, a gente não, você não pode fazer de coitadinho.
Você não pode fazer de coitadinho. Ah, mas eu não sei, eu não aprendo, eu não sei. Ah, mas o irmão prega. Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Como assim? Como assim? Se a palavra de Deus está falando, venham todos, não é só para mim, não é só para Mabel, não é só para Tatiana, não, é para todos, é para todos. Ele fala, venham todos. Então você não tem o quê? Desculpa de falar, ah, mas Deus ele chamou todos para pregar, ele chamou todos para anunciar o evangelho. De que forma que você vai fazer isso, eu não sei. Eu não sei como que ele vai usar você pra isso. Eu não sei se ele vai mandar você, né, gravar vídeo. Eu não sei se você vai sair de casa em casa, né? Eu amo fazer visita, vou de casa em casa, gosto de fazer. Mas o Senhor, ele vai fazer na sua vida quando você der o primeiro passo. Deus não, a irmã tá falando aqui, não podemos fazer de vítimas, é verdade. Gente, o vitimismo, se nem eu suporto, imagina Deus. Quando a gente tem pena da gente mesmo. Ah, mas e eu sou tão isso, só isso não é humilhação, isso não é se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é reconhecer o lugar dele, o nosso, e descer na presença do Senhor em humilhação. Mas agora a gente ficar se fazendo de coitadinho, não. Porque a palavra vai dizer, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer da minha comida, beber o vinho que eu preparei. Ou seja, a pessoa que não tem bom senso é aquele, gente, que fala uma coisa que não é a hora, no lugar errado, totalmente errado, como diz a minha filha, que pesa o clima, pesa o ambiente. É algo que não é para ser falado, naquela hora não é para ser falado aquilo, a pessoa fala. Isso é o quê? Falta de sabedoria. E a Bíblia está dizendo aqui, gente, a Bíblia é um manual, é um manual. Até aquele que não tem bom senso, quando ele adquire sabedoria de Deus, é o que? É um testemunho na vida deles. Porque todo mundo olha e fala, nossa, mas essa pessoa tá tão diferente, né? Mas por quê? Por causa da palavra. Porque ele vai aprendendo a palavra e vai colocando em prática. E aqui vai dizer, ó, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento, né? E vamos encerrando, né? Porque já falamos 1 quilo hoje por aqui, né? E a palavra vai dizer o que? Andem pelo caminho do entendimento. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender o ambiente. Jesus, quando ele ressuscita... Gente, eu amo essa passagem, eu fico imaginando, eu fico assim, gente, eu queria ver. Jesus chega, ele sopra sobre os discípulos e ele fala, recebei o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que ele fala, recebei o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele lhes abriu o entendimento. E o que quer dizer isso? Aqui, eu vou fazer vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Imagina só, você tá ali preso de uma casa com medo de ser perseguido, morto, né? Tipo assim, gente, vamos trazer pro nosso lado humano. Tipo assim, se mataram o nosso mestre, o que não vão fazer com a gente? Que até aquele momento eles não lembravam. Na hora da dificuldade, você não lembra. Eles não lembravam que ele falou que ia ressuscitar. Eles não lembravam. Tanto é que Jesus, no caminho de Emaús com os discípulos, o que aconteceu? Eles não conseguiram entender que era Jesus, né? Acreditamos também que a forma física não era a mesma. A Bíblia vai dizer, né, que eles não conheceram. Não foi uma vez só que eles não reconheceram Jesus. E ele falou assim, nossa, mas não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Você conhece Jesus o que? Através da palavra dele. Através da palavra dele. Aquilo que ele fala, arde o nosso coração. Então, o que Jesus faz? Abriu o entendimento dos discípulos primeiro. Ó, eu vou abrir o entendimento para você se situar, para você se colocar no lugar e entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que nós temos que pedir é isso. Venham, Jesus falou ali, né, no capítulo 9, venham para o caminho do entendimento. Venham para o caminho do entendimento. Gente, hoje eu tô que tô. Hoje eu tô mais falante do que o comum, vocês devem estar percebendo, eu tô eufórica, né? Eu estou sentindo a presença de Deus tremenda, eu tô maravilhada com coisas que Deus está fazendo, eu só tô dando glória, só vitória. Por quê? O inimigo, ele quer trazer para o nosso coração tristeza. Deus não. Deus quer te colocar em pé no meio de qualquer batalha que você estiver passando, qualquer luta que você estiver vivendo. O Senhor quer te colocar um sorriso no rosto, um brilho no rosto, né? E as meninas, levanta essa cara aí, vai lá, se maquia, arruma direitinho, porque o Senhor tem coisa nova para sua vida. Não vai ficar só a gente só se lamentando, chorando. Meu Deus, mas não acontece, né? Ora por mim, pelo meu marido, Pedro Henrique. Vamos estar orando já no final da live, tá, Cristiane? Em nome de Jesus, aqui no TikTok, irmã. Vamos estar orando. Deus quer você de pé. Primeiro você se posiciona, fica de pé. Isso é sabedoria de Deus. Por quê? Porque as pessoas que estão no mundo
Como que você vai dar um bom testemunho andando com o nariz no dedão do pé? Não tem como dar testemunho. Que testemunho que nós vamos estar dando, né? Mas essa alegria vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Senhor que faz novas todas as coisas. Amém? Vamos encerrar nossa live, né? A irmã falou assim, glória a Deus, continue, tá muito bom. É pra glória de Deus, minha irmã, só pra glória de Deus, né? O Senhor tem trago, né, o revestimento dele, né, sobre esse café é do Senhor, o Espírito Santo que conduz, é pra honra e pra glória do nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar, você que tem causas aí, você que precisa de resposta, né? Vamos orar juntos, né? Ah, você vai orar por mim, né? Eu vou orar junto com você. Nós vamos unir as nossas vozes em oração e o Senhor ele vai trabalhar na sua vida. Por quê? Jesus ele pergunta, né? Você crê, né? O que queres que eu te faça? Você crê, né? Você tem fé para receber? Se você tem fé, o Senhor Jesus ele vai trazer sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero colocar a vida, Senhor, Pai, dos meus irmãos, de todos que estão aqui na live. Pai, eu quero pedir, Deus, as pessoas que enviaram os pedidos de orações, Pai, aqui no TikTok, Pai, as pessoas que mandaram mensagem, enviando pedido de oração. Pai, segundo a tua vontade, que o Senhor venha agir na vida, Deus, dessas famílias, Pai. Derrama, Senhor, da tua graça, derrama do teu poder, trazendo entendimento, Senhor, Pai, do que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, dá resposta, Senhor, Deus, a Cristiele. Coloca as tuas mãos, Senhor, Pai, na vida dela. Abre o entendimento para que ela venha entender, Pai, trazer aquilo que ela precisa. Pai, no nome de Jesus, traga sabedoria que vem do alto, a sabedoria do teu Espírito, a sabedoria que o homem não consegue entender, a sabedoria, Pai, que não vem de homens, mas que vem do Senhor. Papai, nós precisamos que o Senhor venha trazer esta manhã o revestimento de poder, o revestimento que vem do alto, aquele, Pai, a qual somente o Senhor pode dar. Meu Deus, com cada um que está nessa live, os que vão ver posteriormente, age segundo a tua vontade, age segundo o teu querer, quebra julgos, prisões, cativeiros, venha mover, Senhor, a tua mão, segundo a vontade do Senhor. Nós necessitamos, Senhor, da tua graça. Nós necessitamos, somos carentes da tua presença. Nós precisamos que o Senhor envie as tuas respostas para a glória e honra do nome do Senhor. Nós pedimos, abre o nosso entendimento para que nós venhamos ter sabedoria que vem do Senhor e não venhamos perder, para que não venhamos perder oportunidades santas, Pai, a qual o Senhor tem aberto diante de nós. Assim eu coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Pai, Senhor, Marinês, bom dia. Hoje tem tarde de oração. E nós, né, vamos encerrando por aqui, né, mais um dia a qual Deus, né, preparou, né, no nosso café, que foi bênção para a glória de Deus, né, quem chegou no finalzinho pode assistir depois. E hoje, em nome de Jesus, né, nós vamos dessa semana dar continuidade ao tema, né, que o Senhor entregou, sabedoria, e é um tema muito, assim, é maravilhoso, é um tema maravilhoso, e nós vamos o quê? Aprendendo, né, vamos comendo desse maná junto, vamos desfrutando dessa gloriosa e graciosa presença do Senhor Jesus, amém? Que você tenha um bom dia, que o Senhor ele visita a sua família, que Deus, onde você passar, colocar as suas mãos, o Senhor ele vai adiante de você, que você vai tomando posse daquilo que Deus preparou para a sua vida. Pede, Senhor, para que portas que estão ocultas aos teus olhos, o Senhor venha se manifestar, revelar e entregar diante de você. Porque ontem o Senhor ministrava no meu coração, tem portas que já estão abertas, elas estão ocultas porque ainda nós não acessamos por causa da nossa falta de sabedoria e entendimento. Então que Deus venha fazer você acessar essas portas em nome do Senhor Jesus. Amém? Um bom dia. Toma posse, Tatiana. Em nome de Jesus, vocês ficam com Cristo. Até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir. Estaremos aqui às 7 da manhã no nosso Café com Palavra. Amém? E vamos que vamos. Até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir. A paz.